Voltando, se eu soubesse que faltava tão pouquinho, não tinha liberado vocês, porque só tinha mais 2 slides. Aí vai ficar 3 aulas, quando na verdade podia ser somente 2, porque não tem quase nada, já tinha falado sobre tudo. Na verdade, o que eu estou mostrando aqui para vocês, gente, é um exemplo. Aqui eu não vou entrar em detalhes. Quem quiser saber maiores detalhes sobre o planejamento das estoas, as ágoras, as praças greco-romanas, elas são ótimos exemplos de copresença, porque elas têm, a partir das estoas, todo mundo já estudou o que é isso? Deixa eu passar, já na Grécia Antiga já, né? Mas vocês lembram o que é estoa? Estoas são essas passagens de circulação aqui que dão para dentro das praças gregas. Eu vou falar grega porque a origem é da Grécia, esse tipo de organização. Os romanos eles vão acabar herdando. Então, essas praças eram o local onde tinha tudo de bom na vida do romano. É onde eles faziam os comércios, onde eles faziam propaganda política, encontro social, movimento artístico, onde eles bebiam, comiam, onde ele lavava a roupa porque a fonte era pública. Então a quantidade de atividades atrativas era monstruosa. Normalmente as ágoras, que eram as praças romanas, greco-romanas, ficavam no meio do eixo de circulação principal da cidade, e elas também tinham as maiores condutividades, porque todos os prédios eram voltados para elas, e cada prédio tinha um monte de estoas. Estoas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 200, 300 constitutividades. Então a socialização nas praças greco-romanas era um estouro, era uma bomba. A socialização aí era grande, os movimentos políticos eram tudo aí. Então eu estou utilizando isso aqui como exemplo, como referência, para que vocês fixem o que é ter copresença no espaço. É ter circulação, é ter constitutividade, é ter convexidade, que olha como a estrutura arquitetônica também do fechamento dos edifícios dava essa configuração de convexidade na praça. E é ter atividade social. E lembrando que normalmente também não tinha barreiras para acessibilidade, ok? Então eles são excelentes exemplos de copresença. Aqui a gente vê uma praça e a gente vai ver uma característica diferente do que eu estava dando de exemplo lá no Brasil em relação à Europa. Vou falar das duas ao mesmo tempo. Aqui, por exemplo, nessas baixas, vocês veem que tem uma atividade atrativa que no Brasil acontece ao contrário. Vocês conseguem perceber qual é? É o contrário da nossa necessidade. Vocês estão vendo alguma coisa aqui que a gente quer ao contrário no Brasil? É a atividade de proteção contra a intempérie. Aqui a gente quer correr do calor, lá eles querem correr do frio. Então eles vão para a praça para tomar sol. A gente aqui vai para se esconder do sol. Isso lá é a Europa, né? Sim, não? Lá o clima é diferente, então o atrativo para eles muda. Então é uma atividade atrativa lá querer tomar sol. De repente uma praça lá no sul, isso é um atrativo também, mas uma praça em Recife, isso é um inferno fazer uma praça assim, né? As praias da Europa, eu sou da Europa nenhum. Como é? As praias da Europa são bem baixas comparadas com daqui. É lógico, água gelada, né? Aqui a nossa água quentinha, então é a diferença. Olha só, gente, aqui a gente percebe que essa praça, ela apesar de ter um elemento central que quebra com a presença, vocês vão perceber que eles criam micro espaços aqui que acabam tendo convexidade. Além de tudo, eles têm muita axialidade, tendendo essa praça. Então essa praça, apesar de ter um elemento que queria quebrar com a presença num primeiro momento, tem vários outros fatores que influenciam na socialização dela, como axialidade, como convexidade partida. Não é igual uma que aproveita todo o centro, mas ela existe, e aí tem uma certa organização aqui, convexa, para que as pessoas se reúnam e socializem aqui nesse microespaço, porque ele aproveitou que tinha algo no meio, mas depois tem uma fechada e uma protegida, e querendo ou não, rolou a convexidade na escala maior, que faz com que essas pessoas se sintam protegidas por esse espaço. Então, há outros parâmetros aqui que vão fazer com que e a constitutividade, né? Vários acessos dos prédios acontecendo aqui. A única coisa que eu não consigo ver aqui muito como atrativo é a questão das atividades atrativas, mas a atividade de contemplação aqui, ela chega a ser um pouco até apelativa. Olha as obras de arte aqui ao longo do contexto da praça, né? Isso chama a atenção no mínimo por um motivo turístico.
tá? Então aqui a gente está vendo situações um pouquinho diferentes de copresença. E a gente vai ver uns exemplos assim, um pouquinho também diferente do tradicional. Aqui, por exemplo, olha o que acontece nesse conjunto de edifícios. Ele provavelmente, eu não faço ideia, mas faz muitos anos que eu separei esses slides, provavelmente ele está num grande centro urbano e existe uma grande circulação de pedestres acontecendo aqui, ou seja, tem uma grande axialidade. O normal é aqui embaixo desses prédios aqui, que eu vou querer chutar que sejam públicos, tivesse cheio de gente, mas de repente não é favorável para o trabalho dessas pessoas que essas pessoas passem por aqui. É hipotético, tá, gente? Eu não faço ideia de que é esse prédio, nem sei, estou dando um exemplo hipotético. É favorável que exista essa escadaria, porque a escadaria reduz a acessibilidade. Isso vai aumentar a tendência de que as pessoas não queiram subir e circular aqui por cima. Isso vai isolar os prédios e vai fazer com que as pessoas intencionalmente circulem sempre pela via secundária e não adjacente ao prédio, favorecendo a atividade aqui, porque isso vai diminuir a questão acústica, não vai ter ruído, gente andando para lá e para cá, e vai tornar uma área mais amena de tráfego. Ou seja, a manutenção do que acontece em redor do prédio é menor. Então isso aqui é uma maneira de reduzir a copresença de maneira positiva para favorecer algum tipo de atividade. Isso é um ótimo exemplo do contrário do que a gente tem visto. Aqui aquele mesmo exemplo que eu falei, né, do atrativo que tem na praça com vida em prédio, aqui eles já estão, gente, sendo atraídos para se proteger da falta de umidade, que isso aqui poderia ser ter um exemplo em Brasília, por exemplo. Nós temos algo similar aqui no Brasil, não temos? A Praça lá da Torre, que hoje é um local que as pessoas vão na época da seca, agora vem estar um ótimo momento para ir. Né? Lá vai ter as fontes com vários esquios d'água assim, enormes, bem mais interessantes do que esse aqui, iluminado. Tem uma área assim, de turismo, tem umas placas lá do Eu Amo Brasília, aquela coisa toda. E é um ponto de encontro para namorados lá. Né? Então a gente vai ter algo similar aqui em Brasília, por exemplo. E esse aqui é aquele típico exemplo que eu falei para vocês, que era para ser uma área de diversidade, mas não é, porque olha, a percepção sensorial aqui de fechamento é aberta, ela é somente estética. E aonde a gente poderia estar se encontrando, além de não estar protegido do sol, não tem proteção contra intempéries, tem somente esse motivo. Como eu já falei, ninguém vai tardar de ficar aqui horas e horas olhando para esse chafariz. Todo mundo olha para cá, vê rapidinho, passa direto. As próprias informações espaciais dão a percepção do nosso cérebro, a sensação de que são espaços de transição. E a gente passa direto. A gente tem tendência natural a não ficar aí. Caso algum dos conceitos não tenha ficado muito claro, não, desculpe, ainda não está lá não. O exemplo aqui da aplicação de copresença numa parte de edifício comercial, no escritório. Olha o que acontece. A gente vai deduzir quem é aqui, o grau de privacidade de cada um deles, só pela quantidade de níveis de construtividade que existe. Olha quantos níveis. Daqui para esse local é o primeiro acesso, então está no primeiro nível de todos. No segundo nível tem essa área aqui maior, no terceiro tem essa de cá e no quarto tem um último acesso. Eu deduzo, sem precisar estar escrito nada nesse layout, que aqui seja uma recepção, porque tecnicamente é o que deveria estar no primeiro nível de construtividade. E o que está bem próximo da primeira axialidade, lembra que tudo que é mais público, é mais axial, deve ser equipe de produção. Quem está no fim da axialidade e que já está no segundo nível de construtividade, tem que ser uma atividade privativa, que é a atividade provavelmente da chefia. Mas existe uma coisa mais privativa ainda do que a sala da chefia. A reunião onde ele vai falar sobre as falcatruas que ele vai fazer com o governo. Então o que ele precisa? De um terceiro nível de construtividade. O grau de privacidade é máximo. Então eu posso de repente na prova perguntar qual é o melhor local para se definir uma sala de chefia, uma sala de reunião. Vocês podem chegar a deduzir. Ou o grau de construtividade máxima acontece em qual ambiente? Das três atividades, recepção,
chefia, reunião, Ele passa por exercício, vai responder o oxigênio na madura. Eu estou fazendo agora os exercícios, dando aula para vocês. Mas aí das mesmas perguntinhas que você fez a resposta da prova, aí você quer o quê, né, filho? Não tem força nenhuma, tem que dar uma estudadinha também. Não vou cobrar nada além dessas coisas que a gente está vendo, não, filho. Fica tranquilo. Vai ser sempre menos. Esse assunto tem bastante texto complementar, explicando o que é cada uma dessas coisas, o que é copresença, o que são cada um dos itens, axialidade, convexidade, constretividade, atividade. Tudo isso está na apostila que foi dada para vocês, que é essa de slides, tá? Então, esqueceu, vai ver cada uma dessas coisas aí, tá bom? Mas não é uma apostila impressa lá mesmo. Essa que está com a Daniela, que é a mesma que são esses slides. Você pode estudar só lendo, né, no seu iPad, no seu celular, ou pode imprimir, vocês sabem. Eu não gosto de imprimir nada. Bom, não é climáticos, a gente vai encerrar aqui a parte de copresença e vamos encerrar com a presença. Daqui a pouco eu digo qual que é o aspecto que a gente vai estudar.